Na tarde ensolarada de outono, o quintal da casa dos Park estava cheio de folhas vermelhas e amarelas das árvores, contrastando com a palidez do cascalho branco. O ar frio trazia uma mistura de aromas. O cheiro do jardim enrugado e o aroma de pão assando vindos da cozinha. As paredes da casa eram tingidas em um tom creme, com as venezianas fechadas, deixando a atmosfera um pouco mais íntima. A família estava reunida na sala de estar, cada pessoa ocupada com seu próprio mundo. James Park, o patriarca, lia o jornal enquanto bebia café quente. Sua esposa Susan, recém-chegada da academia e usando uma camiseta justa que destacava seus braços bronzeados, sentou-se no sofá para ligar a TV. Eles tinham 2 filhos adultos. Emily, 28 anos, com cabelos castanhos longos e soltos, estava sentada na poltrona vermelha lendo um romance de suspense, enquanto David, o mais novo da família, de 25 anos, desenhava em seu caderno com uma expressão séria. A tensão no ar era notável. Susan cruzou os braços sobre o peito e encarou James com olhos irritados, como se cada palavra do jornal fosse um golpe direto. Emily mordia a lateral de sua unha enquanto lia nervosamente. David, com uma caneta tinteiro no ar, parava constantemente em seu desenho para lançar olhares curiosos e cautelosos. Susan foi a primeira a quebrar o silêncio. James, ela começou, sua voz cortante, você sabe muito bem por que estou aqui. Seu tom era de uma mistura de frustração e desespero. James abaixou seu jornal com um suspiro profundo. Não sei do que você está falando, Susan, respondeu ele, evasivo. Emily arqueou as sobrancelhas ao notar a postura tensa de seus pais. David parou o desenho e olhou entre eles com uma expressão confusa. Susan lançou um olhar feroz para James, antes de se voltar para Emily, sua filha mais velha. Eles dizem que você sabe, ela falou, seu tom ficando cada vez mais alto. Por que não me conta a verdade? Emily engoliu em seco. Seus olhos desviavam rapidamente entre as 2 figuras na frente dela. Eu não sei do que estão falando, disse timidamente. James então interveio, com um tom firme. Susan, pare de espalhar isso como fofoca. É só uma história mal fundamentada. Mas Susan respondeu em um sussurro rouco, seus olhos lacrimejando, você não entende. Eles estão dizendo que o homem do qual a gente nunca ouviu falar é seu pai, que você foi adotada. A revelação de repente colocou todo mundo na sala em um estado de choque. David pousou seu caderno sobre a mesa e encarou sua mãe. Mãe, o que aconteceu? Perguntou ele, curioso e confuso ao mesmo tempo. Susan balançava a cabeça lentamente, enquanto James se levantava abruptamente da cadeira. Ele deu um passo em direção a ela, mas Susan já estava andando pela sala. Eu não sei o que fazer, disse Susan, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo uma confusão. A tensão no ar era quase palpável. James voltou a sentar-se e olhou para Emily e David. Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Perguntou David, sua voz trêmula e incerta. James suspirou profundamente mais uma vez, antes de falar. Houve um acidente no passado. Alguém saiu machucando Susan, e eu não estava lá para proteger ela. Emily levantou-se lentamente da poltrona, com as mãos trêmulas. Quem? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Alguém que eu pensei que poderia confiar, respondeu James, olhando para o chão. Susan deu um passo em direção a Emily e segurou suas mãos. Eu nunca deveria ter contado isso a vocês, disse ela com tristeza. Mas é hora de sermos honestos agora. Eles então começaram uma longa conversa sobre o homem que tinha desaparecido da vida de Susan há quase 2 décadas, alguém que não existia na documentação oficial da família Park, mas cuja presença havia marcado a memória do passado. Enquanto isso, David permanecia em silêncio no canto da sala, seus olhos passeavam entre seus pais e irmã, capturando cada detalhe de suas expressões. Ele não sabia o que pensar.
apenas percebeu a profundidade do segredo guardado por tanto tempo. As horas passaram e a revelação finalmente emergiu. Susan era casada com outro homem antes de se divorciar dele. E James nunca soube dessa história até agora. A confusão em torno de Emily ser filha desse homem perdido no tempo não foi totalmente confirmada. A verdade havia explodido, e a família estava presa nos resquícios da fofoca que ela mesma criou, incapaz de evitar o dano irreversível que causava à unidade familiar. As acusações eram como feridas abertas que se fechavam apenas para depois reabrir. Eles estavam todos sentados ali, em um círculo fechado e conturbado, enfrentando a realidade de suas vidas. As histórias guardadas no passado não podiam ser evitadas por mais tempo. Diante de toda essa reviravolta avassaladora, fica a grande pergunta: o que você faria se estivesse exatamente nessa mesma situação? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito ler a sua opinião. E se esse relato impactante prendeu a sua atenção até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias reais, chocantes que trazemos toda semana.